Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco publicou a mensagem para o Dia Mundial do Doente no contexto de uma doença global, a pandemia Covid-19. Em cada ano, a celebração deste Dia Mundial do Doente é uma ocasião para o Papa partilhar o seu pensamento sobre a fragilidade e sobre o cuidado de quem sofre, que acontece também este ano. Um documento que queremos hoje analisar com o Padre José Manuel Pereira de Almeida, médico e coordenador da Comissão Nacional da Pastoral da Saúde. Boa tarde, Padre José Manuel. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Já vamos às propostas do Papa. Antes pedia-lhe um comentário à situação que se vive, situação dramática no ambiente da saúde, no ambiente de muitas famílias por causa da Covid, e pedia-lhe o seu comentário a partir de uma afirmação do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, quando fala que o mundo está à beira de um fracasso moral catastrófico. Que consequências ou que repercussões, um alcance moral que tudo isto tem, porquê? Em primeiro lugar, devo dizer que não sou perito em questões de epidemiologia e de virologia e que, ao contrário de outras situações, me resolvo não fazer afirmações que depois não posso sustentar sob o ponto de vista científico. Mas, no que diz respeito à reflexão ética... Porque aí sim é especialista também, não é? Para além de médico, sim, não é? Mas percebo o alcance dessa afirmação, mas sou mais otimista, se calhar, porque tenho uma janela de observação mais pequenina. Eu creio que, como o Papa afirma, não vamos sair desta pandemia da mesma maneira. Ou saímos melhores ou saímos piores. E eu estou esperançado em que possamos sair, de facto, melhores. Ou seja, mais capazes de cuidar dos mais frágeis, mais sensíveis ao sofrimento dos outros, à dor dos outros, menos fechados em nós, ainda que esta última hipótese esteja sempre aberta. E, enquanto tal, esse sim seria a catástrofe moral, que cada um só pensasse em si, julgando que, fechando-se em si, se salvava sozinho. Também o Papa tem sublinhado que nunca é esse o caminho, que estamos todos no mesmo barco. Essa é outra das questões, é em que barco é que nós estamos, ou seja, as desigualdades acentuaram-se ao longo deste tempo de pandemia e, se não tivermos cuidado, podem permanecer em rota divergente. Tomemos, por exemplo, o exemplo da vacinação. Que indicadores podemos escolher a isso sobre, de facto, o encarar este problema conjuntamente? Muito bem. Ou há afirmações de egoísmos nacionais ou continentais? Há sempre o perigo, não é? Da vacinação, eu, primeiro que tudo, gostaria de ressaltar o avanço enorme da ciência e da técnica que nos permitiu ter vacinas em tempo útil, em tão breve espaço de tempo. E com segurança de que a vacina é eficaz? Não, isso as nossas autoridades, no que diz respeito a Portugal, diria, temos que ser estar muito seguros da qualidade das nossas autoridades de saúde, quer o Infarmed, quer o Ricardo Jorge, são entidades reconhecidas no mundo inteiro. Portanto, é com muito gosto que sabemos que uma coisa que cá chega e que seja autorizada é mesmo uma coisa de alta qualidade. E no caso da vacinação também é uma validação europeia, não é? É verdade, em que estas entidades estão todas em relação. Isso é uma das coisas boas da União Europeia e no que diz respeito quer aos ensaios clínicos, quer às questões das drogas e medicamentos, políticas de medicamento, beneficiamos todos dessa rede. E, portanto, sob o ponto de vista da Europa, por exemplo, a negociação da vacinação ser europeia, nós, em Portugal, beneficiamos claramente. Mas estamos, pela nossa condição do português que falamos com países africanos e com o Brasil e com Timor, chamar a atenção para a necessidade que temos como humanidade de que a vacina seja considerada um bem comum da humanidade. E por isso apelar à responsabilidade daqueles que podem mais para aqueles que
objetivamente podem menos. E esta afirmação do diretor-geral da OMS ia precisamente nesse sentido. Caso Certamente. alguns países fiquem com sobras da vacinação, aí sim é um fracasso moral. Com certeza. O assambarcar, como no início da pandemia aconteceu com outros bens menos necessários, conversávamos há bocadinho, fora Sim. ainda deste programa. Sim. Sob o ponto de vista organizacional, esse sim seria um fracasso. Essas vacinas não servem para nada. O Padre Zé Manel já há algum tempo que está, enfim, noutras ocupações, noutras missões, que não tanto no ambiente médico, mas como acompanha o que está a acontecer nos hospitais, o número crescente enorme de afluência de doentes, que torna impossível as respostas eficazes. Ou pelo menos muito difícil, não é? E isso é um grande esforço de médicos, enfermeiros, técnicos de todas as valências hospitalares, mas eu estou convencido que as decisões tomadas, que têm sido aquelas que têm sido possíveis, e é muito difícil decidir nesta circunstância. Sobretudo decidir quem tratar. Sim, Ter-se chegado a esse ponto? Esse ponto é um ponto de todos os dias. Houve aí umas notícias, umas manchetes nos jornais que dizem, finalmente, a triagem é uma situação que todos os médicos, sobretudo intensivistas, têm na ordem do dia, ou seja, é das coisas que se ensina na faculdade e é das coisas que se faz todos os dias. A triagem vem... Depois foi habitual na linguagem médica, mais recente, quando eu digo mais recente, é no século XIX. Mas ela aparece nos navios, e nós somos lugares de experiência dessa, em que nos navios, em combate, em batalhas navais, se tinha que decidir dividir em 3 grupos. Por isso, daí triagem. Os que estavam muito mal e que não tinham hipótese de a gente, por mais que investisse, se salvarem. Os que estavam razoavelmente bem, e mesmo que a gente não fizesse já alguma coisa, aguentavam-se. E aqueles que estavam entre as duas situações, e essas sim dependiam de nós. E por isso íamos ocupar daqueles que estavam nem tão bem que se pudessem salvar, nem tão mal que iam morrer de certeza. Esse tipo de abordagem é abordagem clara e sem tensões nas equipas interdisciplinares agora existentes. E, portanto, não é verdade que fazemos como se fez nas primeiras comissões que deram origem às comissões de ética nos Estados Unidos, as God Commissions, que eram aqueles que, em nome de Deus, decidiam quem vivia e quem morria. Esse tipo de abordagem é uma abordagem claramente transversal à atividade médica, sobretudo na área dos cuidados intensivos, e os meus colegas que sabem muito mais disso do que eu, na prática, são muitíssimo habilitados a fazer tudo com critérios objetivos e a decidir serenamente. Quando se diz serenamente, quer dizer sem transportar sem apresentar aqueles dilemas éticos, que é outra expressão extraordinária, que aparece muitas vezes neste tipo de notícias que não servem a serenidade geral e a confiança que temos que ter nas instituições. Em todo caso, uma sobrelotação... Bem, claro, isso é evidente. E, portanto, todos os hospitais de campanha, as questões que se montaram e que são obviamente necessárias, e vamos ter que encontrar maneiras de cuidar de todos em circunstância limite. Nós já vamos à mensagem do Papa, mas este assunto de facto, e porque é um assunto também da sua experiência, e por isso reservamos aqui alguns minutos para falar sobre ele, porque nós podemos muito bem falar sobre o que está a acontecer longe de nós, ou longe de alguns de nós, pelo menos nos hospitais, os dramas que aí se vivem, um trabalho intenso que aí se vive, esquecendo aquilo que pode estar ao nosso alcance fazer todos os dias. E aí há de facto um primeiro passo a dar, e já devia ter sido dado, não é? Há muito tempo, e que é esse passo que impede depois o drama que pode acontecer nos bancos de urgências. Sim, a questão da
da responsabilidade pessoal, de coisas simples, porque este vírus, ainda por cima, não é um vírus agressivo e tem aquela vantagem de ter a camada lipídica que se dissolve com água e sabão, não é? Portanto, o lavar as mãos, o usar máscaras e o ter distanciamento social e evitar aglomerados é uma coisa relativamente simples e está nas mãos de cada um e de todos. A ideia de que este confinamento que agora se viveu reporta exatamente não a um confinamento horário das tantas às tantas não podes sair, mas não podes sair nunca e só podes sair se necessário e, portanto, reporta fundamentalmente à responsabilidade pessoal e isso é muito importante no pessoal encontro com os outros, saber como é que nos devemos de comportar para defender os mais frágeis. De facto, as leis e as normas podiam ser muito menos, bastava uma que apelasse a essa responsabilidade pessoal. Mas isso não é para lá da norma escrita, não é? Como os gregos ensinam, as normas mais importantes não são as escritas. E esperemos que essas se ponham em prática também para resolver a situação. E vamos, Padre José Manuel Pereira de Almeida, às propostas que o Papa faz para o Dia Mundial do Doente. Ele assinala-se a cada ano no dia 11 de fevereiro. Dia de Nossa Senhora de Lourdes e por isso... Sim. A referência é clara aos doentes. Mas é uma mensagem que, pelas nossas circunstâncias, é de todos os dias. É verdade. E para alguém é sempre todos os dias, não é? É verdade. O que é que esta mensagem nos traz para a vivência da experiência que estamos todos a ter de uma doença global e da solidariedade entre todos para podermos ultrapassar? É impressionante como as palavras do Papa antecipam e atualizam as circunstâncias em que vivemos e são lidas também nas circunstâncias em que vivemos. Por exemplo, ele cita uma homilia em Havana em 2015 em que falava a propósito do bom samaritano, servir significa cuidar dos mais frágeis, das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo, são 3 degraus. E hoje vemos que isto tudo tem uma atualidade que nós esperávamos não ser desejável, quer dizer, uma atualidade, infelizmente, com a valorização dos médicos, enfermeiros, profissionais e voluntários de ocuparem-se daqueles que sofrem para acompanhar ao longo do itinerário de cura, graças a uma relação interpessoal de confiança, como a Carta aos Agentes de Saúde indica. São circunstâncias que vivemos, são únicas, são raras, as epidemias são muito raras na nossa, e não são naturais. Nós vivemos todos o Paleolítico sem epidemias. A epidemia só chegou no Neolítico e veio da Ásia para cá, da Ásia para a Europa. E, portanto, não é uma coisa... Não é uma situação em que a humanidade, só modernamente, desde o Paleolítico já há algum tempo, a gente não tem memória, mas não é a história humana inteira, pelo contrário. E, portanto, sim, o vivermos juntos em cidades, termos cidades grandes, não é? Os vírus os vírus não vivem sozinhos, precisam de hospedagens. E as hospedagens entre animais e humanos, a situação nova que temos e que esta pandemia vem mais uma vez também ligar, não só à Fratelli Tutti, em termos da fraternidade, quanto mesmo à Laudato Si, é procurar equilíbrios, em que, por exemplo, as nossas bactérias do intestino, as saprófitas, as boas, cuidem, nos livrem das más que também podem existir. E, portanto, procurar que estes equilíbrios ecológicos, interiores a cada ser humano e exteriores na Terra inteira, permitam uma humanidade mais cuidadora e mais humana, mais feliz e mais
esperançosa no mundo em que vivemos. E pode dizer, Maria, olhando aí de facto desde a presença de pandemias na história, e convém também olharmos e compararmos, para concluir rapidamente, de como esta está a ser muito mais rapidamente ultrapassada. Claramente. Claro que estamos em cima dela, estamos a vivê-la, não é? Mas com essa perspectiva. Sobretudo no que diz respeito à possibilidade de ter uma vacina, e uma vacina que atinja depois, nos permita viver com uma imunidade de grupo razoável. Pois está claro. Na mensagem, o Papa diz que a pandemia veio notar ou colocar em evidência as pessoas mais frágeis e vulneráveis que podem ficar esquecidas ou podem ter outro tratamento. Isso está a acontecer e tinha de acontecer assim? Eu creio que está a acontecer, mas não é uma fatalidade. E está a acontecer, não diria tanto entre nós, que se tudo correr como está previsto, estamos a vacinar segundo o plano que nos permite ter os que estão na primeira linha do combate e depois os mais atingidos, que são os mais velhos, mas no mundo inteiro. O padre Tony Neves falava aqui há tempos da questão da África, que já tem epidemias que chegam, e agora com mais esta, quando é que lá chegam as vacinas? Portanto, isso sim é uma questão de dar atenção à vacinação à vacina como bem comum da humanidade inteira, e portanto não ter depois continentes esquecidos, como se não existissem. Na mensagem para o Dia Mundial do Doente, o Papa fala também sobre a questão do sentido da vida, a interrogação diante de Deus por causa da pandemia, sim, o lugar do divino, e emitimos esta entrevista quando termina a semana oitava de oração pela unidade dos cristãos. Que contributo tem aqui o fator religioso? Portanto, o perceber que, como quer que seja, a nossa vida está nas mãos de Deus, e esta pandemia veio mostrar aos mais autossuficientes que, de facto, não é por um maior poder humano que temos, que acrescentamos dias à nossa vida, não é? E não, portanto, se pode reclamar mais a presença e a intervenção divina? Sim, mas não mágica, diria eu. É procurar o sentido que tem o sofrimento, e mesmo a vida com o sofrimento, apesar do sofrimento, ou a vida no sofrimento, e sobretudo o sofrimento dos outros. Ou seja, colocar-nos na comunhão, na relação pessoal com Jesus, a aprender dele o cuidar dos outros. E aí é que está claramente a vida entregue, a vida dada, a vida que faz viver, a vida que cuida, e nisso, e nesse mais frágil, nesse outro de quem eu me aproximo, na compaixão que eu experimento, encontro certamente o sentido da vida entregue. E toca também um outro ponto que está na mensagem do Papa, quando ele diz que para que haja uma boa terapêutica é decisivo o aspecto relacional. Claro. Sobretudo nestas circunstâncias. Central em tudo na nossa vida é essa pessoal encontro com o outro, a relação interpessoal, sim. O Papa também na mensagem valoriza a dedicação dos profissionais de saúde, enfim, e faz a lista de facto de médicos, enfermeiros, auxiliares, bombeiros, enfim, tanta gente. Isso. E isso felizmente também que é um aspecto que toda a sociedade soube valorizar. É verdade. Neste Mas eles tempo. depois precisavam de um tempo de descanso, não é? Quer dizer, depois disto é muito intenso, depois quase precisávamos, enquanto humanidade, um ano sabático, e também isso tem a ver com a presença do divino na nossa história, ou seja, perceber que somos chamados a um repouso depois destas tensões, sim. O Papa refere também que é necessário um pacto de confiança entre as pessoas para que de facto o cuidado possa ser eficaz. Claro. E esse pacto leva-nos a confiar também nestas circunstâncias. Absolutamente. Nos ambientes médicos e no Eu creio cuidado. que mesmo o semear a desconfiança e a suspeita é um mau serviço, seja ele acerca das decisões, seja ele acerca das vacinas, é um mau serviço que se faz à humanidade enquanto tal que somos. E aí a comunidade crente católica pode dar que contributo?
a comunidade crente católica. Estamos a falar... Porque em Portugal Sim. somos importantes sob o ponto de vista da opinião. Era muito importante, enquanto testemunho, deixar-se vacinar, ou seja, pretender a vacina para todos. E isso era e, entretanto, manter o comportamento exemplar em matéria de lavar as mãos, as máscaras postas, não é por baixo do nariz, as distâncias mantidas e evitar os encontros informais que nos juntam demais. Como é sacerdote, é médico, pode ter algum contributo também no tratamento desta pandemia pessoalmente? Por exemplo, pode ser chamado para alguma ajuda em específico? Posso. Suponho que mesmo agora os médicos que estão reformados e que podem ser chamados a dar o seu contributo não vai ser em cuidados diferenciados, que já não estamos preparados para isso. Quando nós deixamos de estudar, não sabemos nada 3 meses depois. Mas há muitas coisas de mão de obra não muito qualificada que eu estou pronto a poder... Se receber uma chamada... Absolutamente. Aí vai para essa linha também de ajuda. Certamente. Padre José Manuel, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado. A propósito da mensagem do Papa, falar-nos deste cuidado que é tão preciso nos dias de hoje por causa da pandemia Covid-19. Muito obrigado e boa tarde. Mais logo chegamos à sua companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde, a cuidar de si e assim a cuidar de todos. Até amanhã, se Deus quiser.